Estamos no ar! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Libertos Podcast, o podcast do movimento Libertos, a Liberdade e Corá. E olha que maravilha, os nossos hosts oficiais retornaram e a gente está aqui para apresentar esse programa maravilhoso. Glória, prazer estar aqui, né? Finalmente os quatro reunidos, estava com saudade de vocês. A gente tá meio que permeando esse momento há um tempo, né? Certa feita a gente ia para uma vigília, eu, Sanai e Joel, ou vim pro programa eu, Isabela e Sanai, mas os quatro hoje puderam estar juntos para a glória do nome do Senhor. E quero hoje dar as boas-vindas e falar que a gente está hoje com um programa especialíssimo, né, Pastor Joel? Tem vigília chegando aí, não é isso? Tem sim, vai ser mais uma vez magnífico. A gente vai falar mais da vigília, mas eu quero saber mais de Macapá. Oh, sim. Eita! A gente ainda vai falar mais sobre isso, dos projetos Sim. futuros que vão vir, mas eu quero saber, Pastor César, agora aqui pessoalmente ouvindo de você, como foi a primeira edição do Libertos em Macapá? Pastor Joel, foi surpreendente. Foi surpreendente pelo fato de a gente imaginar que a gente vai ter que começar daquele início como foi em Belém, né? Literalmente do zero. Mas é incrível, Isabela, Sanai, a gente vê que o Libertos até lá já é conhecido, né? Pelos pregadores que vão lá, tem movimentos que recebem os pregadores de Belém lá e sempre levavam, sou do Libertos, olha, o Libertos é uma bênção. Chegamos lá, fomos muito abraçados, fomos muito bem recebidos, muito bem recepcionados. Inclusive, tem evento aí em Macapá chegando também, que depois lá no final do podcast a gente vai estar falando sobre isso também, não é? E Sanai, fala um pouquinho pra gente sobre onde vai ser a nossa vigília, as expectativas de sábado agora. Eita, assim, a nossa vigília vai ser pela primeira vez, né? Sim. Lá na IEQ Caminho, que fica lá na Gentil. Né? Nós vamos começar a vigília pelas 23 horas e o pastor Márcio, né, Souza, está Isso. abrindo a igreja para receber um movimento, né? Testificando daquilo, né? Que a gente é um movimento interdenominacional. Isso mesmo. Isso, muito obrigada por esse destrava, né? E nós agradecemos, né, Sim. por essa oportunidade, honramos a vida dele e honramos a vida de todas as pessoas que estão dispostas a participar do evento, que têm nos acompanhado, que têm mandado Verdade. mensagens lá no perfil, né? E é isso aí, né? E essa migração social, né, Sanai, que a gente conseguiu também, a gente tem visto a interação da IEQ Caminho, queremos agradecer a vocês por terem abraçado o projeto, agarrado o projeto, acompanhamos vocês sim ali nas redes sociais, no Instagram. E Isabela, 5 anos de Libertos e nunca uma quadrangular. Chegamos na quadrangular. Isabela, o que podemos esperar com isso? Quando a gente postou o cartaz, pastor Joel, pastor César, né, missionária Sanai, foi muita gente comentando, me mandando no direct, falando, porque realmente pela primeira vez numa IEQ, né, nosso coração está saltando de gratidão e alegria, porque nós estamos saindo, né, também da nossa zona de conforto. Exato. E isso é muito bom, porque quando a gente fez o projeto, a gente realmente pensou em alcançar outras pessoas, sair mesmo daquela coisa mais fechada, né? Porque a gente sempre fez os eventos na Assembleia de Deus, quem acompanha sabe disso. Então a gente está tendo a oportunidade de conhecer novas pessoas, pessoas de Deus, né? Como o pastor Márcio, que abriu a porta da sua igreja para nos receber. Então nosso coração é grato e eu tenho certeza que vai ser uma edição que vai ficar marcada na história do Libertos, em nome de Jesus. Eu creio, Isabela, nosso coração se está naquela de expectativa grande. Sim. Isabela e eu que somos crias da quadrangular, né, Isabela? Viemos de lá também. Pastor Joel passou pela quadrangular Eu também. me batizei na quadrangular. Olha, Eu nasci na quadrangular, depois só, muito depois, que eu migrei para a Assembleia e fazer o Libertos pela primeira vez. Na IEQ, quadrangular realmente vai ser um marco na história do nosso se nós projeto. fôssemos apenas naturais, falaríamos que é nostálgico. Mas como somos espirituais, será profético. Profeticamente. Esse algo extraordinário está chegando por aí, né? Pastor Joel, IEQ Caminho, que nome profético, né? Queria que o senhor ministrasse nos nossos corações o que nós podemos esperar já pelo nome da igreja, né? IEQ Caminho. Caminho tem tudo a ver com o tema unção, Sheir, que é o tema que vai ser proposto Nossa. para esse nosso retorno, Sim. né? E caminho tem tudo a ver com o seu propósito, com a direção. O fato de Deus te dar uma unção e te capacitar é para você exercer o propósito no caminho. Eu creio que não só para o público do Libertos, mas assim também as pessoas da igreja do pastor Márcio Isso. também vão receber essa unção que vai ser ministrada no caminho.
Pastor Amém. Joel, eu vou aproveitar agora nessa ministração abençoada sobre caminho, vou pedir a Isabela aqui para ela fazer um convite especial para quem já é da igreja daí aqui Caminho para estar lá conosco. Você agora olhe para aquela câmera e convide o pessoal da Caminho para estar ali conosco sábado, Bela. Gente, nós estamos aqui reunidos já em espírito de oração, de intercessão, né? Aqui nos bastidores a gente recebeu já uma professora, uma autoridade, né? Verdade. Da irmã falando da hierarquia. Nós estamos aqui em espírito de oração. Cremos que Deus irá fazer coisas extraordinárias Incrível. nessa madrugada de sábado para domingo. Então, nós esperamos vocês, né? Se preparem. Nós também pedimos a vocês, assim, que tem algo, né, especial para pedir da parte de Deus. Se consagrem na casa de vocês também, vocês já fazem parte da família Libertos. E creia, vá para lá com o coração aberto, com o espírito de oração, porque nós cremos que o Senhor, Ele vai visitar de forma especial a cada pessoa que está ali. Tá bom? Então continue intercedendo, continue acompanhando, convide o amigo, convide alguém que esteja precisando, manda ali o cartaz no direct da pessoa lá, com o horário, com as pessoas que vão estar, porque independentemente, todos nós vamos estar ali, o pastor César, o pastor Joel, missionária Saná e eu, mas principalmente quem vai estar ali visitando a cada um é o nosso amigo Espírito Amém. Santo. Tá bom? Então Amém. sinta-se convidado. Agora que a Isabela fez esse convite especialíssimo, né? Isso. Eu vou Já estou dar, intimado. já vou para lá depois do podcast já. E falando em amigo Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente esquece dele, né? Verdade. E o Espírito Santo a gente sabe, né? Que ele vem e ele que vai testificar a gente para Jesus. Verdade, E assim, sim. quando a gente tem esse acesso a Jesus, a gente consegue ter acesso ao Pai. Perfeito. Então, eu creio, né? Que essa unção no caminho vai ser algo sobrenatural e extraordinário para sua vida. Sim, olha, já surgiu uma nova hashtag aqui, né? Ungidos no caminho. Nós fôssemos falar sobre unção no caminho, né? Eu lembro agora aqui dos discípulos no caminho de Emaús, né? Eles vão voltar ao lugar que Jesus havia falado para eles não irem, só que eles não vão reconhecer que Jesus está ao lado deles, porque Jesus vem com uma nova aparência. Só que a palavra do Senhor diz que mesmo sem reconhecer a forma física de Jesus, eles vão sentir no seu coração, ardia no coração. Sabe por quê? Jesus, geralmente, ele vem na aparência de pessoas que a gente nem conhece para falar uma palavra que a gente já ouviu. Tem vezes que Deus usa uma mãe, vai usar a aparência de um pastor, a aparência de um líder, a aparência de um missionário para falar uma palavra e nos lembrar de algo que ele já nos falou. E é interessante que, mesmo sem reconhecer a aparência, a mensagem arde no seu coração, porque aquilo que os olhos não veem, a palavra revela. Amém. Aquilo que os olhos não veem, a palavra testifica. Deus está levantando uma geração, eu tenho certeza, que os libertos serão ungidos no caminho. E tudo que venha para enganar, para dissuadir, para persuadir, para manipular, o Senhor está quebrando. Porque meus olhos podem se enganar, mas o meu coração anela por essa palavra. Amém? Amém. Agora eu vou falar para a Sanai, convidar o Libertos para estar lá também, né, Sanai? Reforça esse convite aí para nós estarmos ali tacando fogo do Espírito Santo na Gentil ali em Nazaré, em nome de Jesus, amém? Amém, amém, nação de Bertas, né? Oficialmente agora de Sim. Bertas. Que vocês possam ser todos abençoados e eu espero estar lá vivendo essa vigília junto com vocês, né? Eu não era de Bertos, né? Então fui convidada para uma vigília de Bertos. E aí a minha vida mudou, né? Houve algo sobrenatural na minha vida e está tendo algo sobrenatural na minha casa. Então eu convido você, que já participa dos nossos eventos, a não faltar, porque o lugar não importa. O que importa é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. E nós estamos contando com você lá. Assim como a Isabela instruiu, eu também sou a favor que você venha se preparar, que você venha se consagrar. Se você tem algo muito específico para pedir para Deus, faça um propósito, faça o jejum, leia a palavra, declare a palavra na sua vida. Porque neste caminho, no caminho da palavra de Deus, no caminho do Senhor, Ele vai fazer muito mais do que você imagina, né? Porque a gente ama pedir para Deus, só que a gente esquece de ver qual é a vontade dele para nossa vida. Então que Deus possa estar realizando a vontade dele na vida de vocês, protegendo o caminho. E se de repente vocês pensarem, tá longe, né? Tá longe das igrejas que nós somos acostumados a fazer, venham, que sempre a gente vai dar um jeito para vocês voltarem para casa, não se preocupem. Amém. Sanai, você falou algo que eu achei interessante, né? Sobre Deus estar fazendo uma revolução espiritual na sua casa, né? E isso me chama a atenção de algo. Por exemplo, você chegou ao Libertos, Deus lhe levou lá, só que, por exemplo, se a gente for
olhar para o podcast. E você já veio acompanhado pelo seu irmão, que nós amamos, o Lucas Valuar, grande abraço, nosso amigo, nós amamos você. Já veio acompanhado pela sua mãe, que é uma mulher maravilhosa, que amamos, que está aqui também. Anete, nós lhe amamos. E também o seu pai também já veio, né? Sanai, como é importante, né, ter a unção. A unção, ela aproxima até quem estava distante quando não tínhamos a unção. E essa unção que aproxima, né? E nós sabemos que essa mesma unção que nos aproxima de pessoas, ela também tende a nos distanciar de outras pessoas. Pastor Joel, como explicar, né? Essa unção que faz distantes virarem próximos e que faz próximos virarem distantes. Em outras palavras, ela atrai o que está longe e repele o que está perto. Perfeito. Unção nada mais é que uma capacitação. Glória a As Deus. pessoas pensam muito que unção é só para pregar, é só para cantar, é só para pastorear. Só que a unção, você pode receber essa capacitação aonde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, na sua faculdade. E a gente está falando de caminho, quando Deus capacita alguém, é para um propósito. Não é para que esse talento seja enterrado ou para que essa capacitação seja ofuscada. E nessa ideia, né, de atrair e repelir, realmente, a gente vai ver na chamada dos profetas, na chamada dos patriarcas, eles sempre estão se movendo no caminho. Exemplo de Abraão, Mila, Alepo, Iraque, Turquia, Bexeva, Isaac também peregrinou, Jacó peregrinou. E a gente percebe que a unção, ela não te faz ficar mumificado nem estatizado, mas ela te faz você se movimentar. E esse negócio de repelir é porque vai andar do seu lado quem está junto do mesmo propósito. Andarão dois juntos se não houver acordo. Verdade. Então, geralmente, no momento que você recebe uma unção, geralmente quem é repelido é gente que não está na mesma visão, no mesmo propósito. Não tenha medo de ficar sozinho, porque no caminho você vai descobrir pessoas que têm o mesmo propósito e a mesma capacitação que você. Glória a Deus. Glória a Deus, chefe. Jesus um dia, né, César, quando o pastor Joel estava falando, Jesus ele se direcionou aos seus discípulos, Sanai, e ele falou, olha, sem mim nada podereis fazer. Verdade. Sem a unção dada por Deus, nada nós podemos fazer. Né? Como o pastor Joel disse, por que nós olhamos para histórias, né, dos profetas? Paulo é um exemplo, no momento de mais dificuldade, ali preso, açoitado, continuava escrevendo cartas por causa da unção. Verdade. A unção faz você ficar, mesmo em momentos de dificuldade, de extrema dificuldade, você continuar produzindo. Talvez alguém olhe para o Libertas e não entende. Por que o Libertas continua em movimento? Por causa da unção dada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E quando a gente fala em unção, né, às vezes as pessoas podem ficar confusas, né? O que é unção, se é Espírito Santo ou não. Mas a unção nada mais é do que a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando a gente entende que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus, quando a gente recebe Jesus, quando a gente é testificado, lavado pelo sangue dele, quem vai mover a gente é o Espírito Santo. Então pode ter algum momento na sua vida que você começa a ouvir vozes, né? Ah, tu não tem o Espírito Santo porque tu não tem tal dom. Né? Você não sabe pregar, você não sabe cantar, você não sabe fazer tal coisa, mas o que vai testificar a presença da unção, a presença de Deus na sua vida são os frutos. Se você estiver frutificando, tenha certeza, você tem o Espírito Santo. Não permita que o pensamento de dúvida venha te tirar da presença de Deus, né? Não permita que a dúvida também venha te distrair, né? Que é algo que a gente tem conversado bastante. Muitas pessoas acompanham, né? Assim, aproveitando o gancho que a Sanai falou, é muito importante. Muitas pessoas acompanham, pastor Joel, o projeto Libertas há muito tempo e sonham em ter uma oportunidade, sabe? Sonham em ter uma oportunidade e às vezes, já que a gente está falando sobre unção, fala, será que realmente eu sou ungido para isso? Mas como o pastor Joel disse, a unção é uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Então você que está nos acompanhando, se arde no seu coração, né, pela oportunidade, se arde no seu coração a chamada, busque ter intimidade com aquele que dá a unção, que abençoa, que é o Espírito de Deus. Quando você se torna íntimo, automaticamente o céu e o Espírito Santo, ele te capacita para fazer a obra. Primeiro, trabalhe a sua raiz, para quando você estiver pronto. E também, ungido, o Senhor, ele vai te levar para lugares mais altos. Glória a Deus. O mesmo que ungiu é o mesmo que abre as portas. Exatamente. Quem vê hoje o projeto Libertos, o movimento Libertos, na envergadura que está, às vezes olha e vê o que é aparente. Verdade. Mas eu gosto de uma frase que diz que as pessoas nunca veem o ensaio, as pessoas veem o show. Verdade. Então o processo não é para ninguém ver, as pessoas vão ver o resultado. Verdade. Então quem viu do começo, Libertos, começar, como a pastora Márcia falou, estava vendo ela falar,
uma igreja mais ou menos para 30 pessoas, Sim. e vir agora logrando podcast, viagens, outros estados, isso é o processo do desenvolvimento da unção. Sim. Davi, ele recebeu pelo menos 3 unções. E a Sanai falou numa coisa muito importante, que todo ungido, ele tem essa característica, ele tem que ser humilhado, vilipendiado, cuspido, achatado, denegrido, rejeitado. Não vai ser aceito logo de cara, porque muita gente acha, eu recebi uma unção e agora as coisas vão ser mais fáceis para Você mim. celebrar. Tudo vai se abrir, vai ter aplauso, vai ter confete, mas na verdade é o contrário, porque a unção se desenvolve. Davi foi ungido 3 vezes, a primeira com 17 anos, a segunda com 21 anos e a terceira com 30 anos. Então o que eu percebo? Foi um período de 17 anos dele desenvolvendo a unção. Receber a unção não é o final, é só o começo do propósito. Amém. Uma vez recebendo a unção, ela vai se desenvolver e a partir daí coisas extraordinárias começam a acontecer na vida do ungido. A unção é o ato de derramar óleo sobre alguém, né? É o ato principal. Então a unção seria uma marca. Uma dúvida aqui recorrente ao meu coração, professor Joel. Uma vez ungido, sempre ungido? Sempre ungido. Sempre Uma vez ungido, não existe desungido. Sim. Aquele que Deus ungiu, Deus marcou, Deus não ungiu pelos acertos dele. Certo. Deus não ungiu pelas falhas dele, até porque Deus é o Senhor do tempo e ele conhece presente, passado e futuro. Ele conhece a Verdade. fragilidade. E Paulo diz que se Deus dá, ele dá sem arrependimento. Glória a Então, Deus. Glória a uma vez Deus. ungido, sempre ungido. Glória a Deus. Então, uma vez ungido, sempre ungido. Isso pode também trazer ao meu coração que pode ser que um dia um ungido não seja salvo? Pode. Sim. Pode. Incrível, Pode, né? Pode. Porque a unção, ela tá ligada com um trabalho e tá ligado com os sinais. E não necessariamente trabalhar e fazer sinais está ligado com salvação. Porque Sim. a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem, Sim, não os salvos. verdade. Então, fazer é uma coisa, ser salvo é outra. Sim, porque crer é ser crente, né? Sim. Ser salvo é ser santo, é ter intimidade com Deus. Perfeito. É interessante porque algo tem gritado muito aos nossos corações. Nós sabemos das nossas conversas após o podcast, somos amigos íntimos todos aqui. Nós sabemos das situações que permeiam Belém, entre outras coisas. Então, nós sabemos que também é possível, então, ser ungido e não ser salvo. E sabendo das coisas que acontecem hoje a nível não só Belém, Brasil, que nem todo homem que Deus usa é homem de Deus. Muito forte. Muito Isso é forte. interessante, né? Ser utilizado por Deus não significa que eu sou dele. Ser um instrumento ouvado de Deus não significa, né, que eu sou dele. Para usar alguém, para abençoar alguém, Deus usou até a jumenta para alertar o profeta Balaão, né? Foi. Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Aí eu me pergunto, Sanai, como eu posso me averiguar, fazer a minha autoanálise, se eu estou sendo só aquele que Deus usa ou se eu estou sendo aquele que é de Deus realmente? Vai cair no que a gente sempre conversa. Quais são as minhas prioridades? Aonde o Senhor está no meu lugar? Eu estou primiciando o Senhor com a minha vida ou não? Eu estou primiciando o Senhor nos meus pensamentos, eu estou primiciando o Senhor nos meus relacionamentos. Então isso vai do meu relacionamento mesmo com Deus. Deus Sim. pegar e reconhecer, olha, o Senhor está difícil, eu não estou dando conta, né? Porque muitas vezes a gente tem vergonha de chegar para Deus e confessar de verdade o nosso pecado, né? E quando a gente confessa, quando a gente abre o coração e fala, não, eu não estou conseguindo, aí o Senhor vem, né? Com uma unção poderosa, ele vem com a presença do Espírito Santo. Então a maneira que a gente tem é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer a gente discernir se a gente é de mentira, se a gente é de verdade, né? Eu, para discernir se era de mentira, era de verdade, eu fui preciso parar no mundo. Sim. E aí, quando eu tive minha segunda chance, meu reencontro com Jesus, quando eu achava que eu estava pronta, aí Deus me colocou num lugar onde eu fui moída. Aí eu disse, realmente, ainda tem muito orgulho aqui. Ainda tô sem o Espírito Santo, né? Verdade. Ainda tem muito meu eu aqui, eu tô sem o Espírito Santo. Então, é um processo. Às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa ungida, assim, o pastor Joel, o pastor César, a Isabela, a gente pensa assim, nossa, como eles são ungidos, mas a gente não sabe o preço que está sendo pago no secreto. A gente não sabe quantos anos foram de espera, quantas lágrimas derramadas, né? E a nossa confiança no Senhor. Então Deus, ele não julga a gente pelas coisas que a gente fez no passado, mas ele julga a gente por aquilo que a gente está vivendo agora. Então o Senhor nunca vai rejeitar um pecador
que ele reconhece o pecado dele, mas ele vai rejeitar sim um religioso que é cheio de orgulho e quer apontar o dedo pro outro. Verdade. Entendeu? Então a gente, como pessoas, como servos do Senhor, a gente sempre tem que olhar, né, a fase que cada pessoa está passando e olhar com um olhar de misericórdia, porque um dia também nós fomos como eles, né? Verdade. Um dia nós não enxergamos a Deus, um dia nós não conseguimos entender a palavra. Não é que a gente vai ser condescendente com tudo, mas cada pessoa tem seu estágio, Sim. cada pessoa tem o seu processo. E quando a gente pega, assim, jovem, adolescente, que eles estão começando a vida, são muitas dúvidas, né? Perfeito. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a questão de aceitação no colégio, e ao mesmo tempo tem a questão da família, e a pessoa realmente, às vezes, não sabe o que quer da vida. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu passei muito por Sim. isso, entendeu? Crise de identidade. Tive, porque assim, a mamãe me levava pra igreja. Aí eu ia forçada na igreja. Sim. A mamãe começando numa quadrangular também, né? A mamãe ia pra vigília e eu ficava dormindo no carro. E aí isso também, depois ela foi batizada na igreja e eu ia pra igreja, cantava tudo e tal, porque eu sempre fui competitiva e tal, tinha que... E aí, Deus foi mostrando, né? Então, eu creio nisso, assim, que o Senhor vem e transforma a nossa existência, né? O Senhor revela o nosso verdadeiro caráter, Ele revela nossas dificuldades, Ele revela quando a gente é falso, né? Verdade. Às vezes é muito fácil a gente se Camuflar. Isso, que eu tenho umas travas. Mas, assim, é muito fácil, mas... É o que eu digo, ser crente na igreja, ser crente no meio dos meus amigos crentes, ó, beleza, eu ser serva do Senhor assim, mas eu ir para o lugar onde ninguém tá me vendo, Verdade. vai mostrar quem eu sou de verdade. E quando eu reconheço isso diante de Deus, Ele vem e transforma. Verdade. Por isso que a mudança, né, do Senhor é de dentro para fora, é uma transformação de caráter, a gente tem isso no nosso dia a dia, né? Verdade. As pessoas que são realmente transformadas, A gente percebe, né? que são Sente. libertas e o Espírito Santo, conforme tu busca, ele vai te dando o discernimento dos espíritos, né? Verdade. Então, muitas vezes a gente quer um dom para aparecer. Eu quero cantar bem, eu quero profetizar, eu quero pregar, eu quero fazer isso. Mas assim, eu acho que um dos maiores dons é eu pedir para Deus me ensinar a discernir os espíritos. Verdade. Né, das pessoas que me cercam, das pessoas com quem eu tô convivendo, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o Verdade. reino Não dos salva, céus. né? Exato. Dom não salva. Isabela, aproveitando o seu gancho, né, que você falou há pouco sobre a zona de conforto, né? A gente saindo da zona de conforto para ir para quadrangular e tudo mais. E é algo que o Senhor, ele tem feito você passar, porque você é alguém que tem ido nas missões. E eu acredito que algo que poderia definir missão é sair da zona de conforto, né? É se colocar no lugar de empatia. E qual é os benefícios de sair da zona de conforto para ir para um terreno profético? Porque eu tenho certeza que ao irmos para quadrangular, nós, queridos, você que está nos acompanhando, a gente foi convidado, permeado, nós pensamos a prova no dia 26, correto? Foi. E aprove ao Senhor que fizéssemos no dia 19. Talvez uma das divulgações mais curtas que já tivemos e uma das mais intensas, que está sendo natural, está sendo orgânico. E isso me faz ser ministrado. Quando eu saio da minha zona de conforto para alcançar um terreno profético que o Senhor quer alcançar, eu recebo coisas que eu não recebi ainda. Eu queria perguntar para Isabela, quais são os receios de alguém que tem que sair da zona de conforto e quais são os prêmios, entre aspas, que a pessoa recebe ao sair da zona de conforto e ir para o terreno que Deus enviou? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu me sinto em liberdade a falar. Existe uma Certo. grande diferença em você ser ungido por homens e você ser ungido por Verdade, Deus. Bela. Verdade. Quando você é ungido por Deus, as dificuldades que aparecem, né? Os anseios, como você falou, por mais que apareçam, né, algumas dificuldades, algumas coisas que te fazem tu sair da tua zona de conforto, a unção que há sobre a tua vida te capacita a você passar por aquele momento. Sim. A nossa zona de conforto, ela é muito, já tá falando, conforto, né? Ela traz conforto, ela deixa a gente numa situação livre, mas só que ela não gera nada. Exato. Agora sim, o confronto, que é justamente o que te movimenta, te leva ao caminho da promessa. E quando eu entendi isso, porque se você olhar os homens de Deus, os profetas, para eles gerarem alguma coisa em Deus, eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Foram confrontados, Porque né? aí aparece a parte da dificuldade, do confronto, e muitos não querem passar por esse período do Sim. confronto, da dificuldade, das Verdade. renúncias.
eles não querem, né? E só que o conforto, ele não gera nada. Você não pensa que você vai gerar algo extraordinário da parte de Deus se você não sair da tua zona de conforto. Naquele momento de aplauso, naquele momento... O Libertos é uma grande prova disso. Não tem como eu escapar sem falar do Libertos. A gente está aqui por esse motivo. Mesmo, né? Libertos foram 5 anos que a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto. Eu já fui para ambientes que, para ministrar a palavra de Deus, que eu nunca fui na rede social, e eu divido desse pensamento aqui com meus irmãos em Cristo, e o Joel sempre fala disso, de não falar a tristeza, que hoje tudo que acontece as pessoas querem colocar nas redes sociais. Sim. Eu falava que estava sendo uma mil maravilha, mas só Deus sabia como eu estava ali. Sim. Eu entreguei minha melhor mensagem para a honra e glória do Senhor, mas só Deus sabe como estava o meu coração naquele dia. Eu já cantei sobre prosperidade, sobre cura doente. Sim. Entendeu? Então, se aquele momento não nos confrontar, né? Deus, ele pega, eu acho tão lindo, tão tremendo, como Deus, ele é poderoso, que ele pega a nossa fragilidade humana. A gente é tão limitado, mas através daquela fragilidade, daquela limitação, Paulo diz que nós temos tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa. Porque se a gente tivesse condições, César, se você tivesse condições financeiras para fazer o Libertos, talvez o Libertos não tivesse chegado até aqui. Verdade, Bela. Mas nós nos apoiamos, pastor Joel, missionária Sanai, nos apoiamos naquele que poderia fazer infinitamente mais. O Deus que nós servimos, então nós somos gratos por isso, porque na nossa pequenez, na nossa limitação, a gente olha para trás e vê que a nossa renúncia, todas as dificuldades, os momentos de confrontos que a gente passou, foram tudo para a glória do Senhor, para hoje nós chegarmos aqui e dizer que o Libertos saiu do estado do Pará, chegou no estado do Amapá, saiu do contexto Assembleia de Deus e está chegando lá Ieque. Glória a Deus. Isabela, achei incrível, você falou no sentido de Deus nessa fala, né, tremendamente. E é interessante, Bela, porque se olharem para nós, né, missionária Sanai, pastor Joel, pastor Isabela, e perguntarem como vocês conseguiram isso, o que vocês têm, não é o que nós temos, é quem nós temos, né? Exato. E nós estamos aqui não é pelo que temos, não é algo, é alguém. E é Cristo que nos dá. No auge da nossa ausência, ele se faz presente. É interessante, pastor Joel, quando falamos, né? A Bela falou da zona de conforto, do confronto, como a missionária Sanai também falou. Mas a origem da unção é derramar azeite na cabeça de alguém. Azeite extraído da oliva, que vem da azeitona. Ele vai pressionar a azeitona para produzir óleo, para poder alguém ser ungido. Ou seja, a origem da unção é aperto. A origem da unção é pressão. A origem da unção é desconforto. Então, pastor Joel, o que falar para alguém que está originando unção agora? Porque certamente tem gente na origem da unção, nessa fase do aperto. Uma palavra de ânimo para eles agora. Eu gosto muito da analogia, por exemplo, quanto é uma laranja na feira? 50 centavos. Eu lembro de um tempo que se comprava um sacão, pastora, por R$25 que vinha sem laranja. Não sei se ainda existe isso. Não, né? Quanto custa uma laranja na feira e quanto custa o suco do laranja? Quanto custa uma azeitona? Tem gente que não gosta, vê na pizza e joga fora. Quanto custa o azeite de oliva? Nossa. Mas após o processo da prensa, de ser esmagado, vai extrair o que há de mais puro, o que há de melhor. Então todo ungido passa pelo processo de ser esmagado. Passa pelo processo de ser achatado, para que se extraia de dentro dele o que há de melhor. Eu achei muito forte o que a Isabela falou. De repente alguém fala, como você prega de prosperidade se você está vivendo uma escassez? Como você quer pregar sobre cura, de repente, se você está doente? Mas o ungido, ele tem que saber que ele não prega só o que ele está vivendo, mas é o que ele quer viver. Oh, glória, e o que ele quer também que outras pessoas vivam. Já percebeu que nos momentos que Deus te chama para falar de cura, você que precisa ser curado? Verdade. Já percebeu nos momentos que Deus te levanta para abençoar alguém, é você que precisa ser abençoado? Ou não foi Pedro, que depois de uma pesca frustrada, de quem foi o barco que ele pediu? Poderia ter pedido de qualquer pessoa na praia. Pedro poderia ter dito, poxa, tanta gente aqui que se deu bem ontem à noite, logo eu que não peguei nada, tu quer usar o meu barco? Noemi falou assim, eu não quero mais ser Noemi, não quero mais ser doce, quero ser amarga, quero ser amarga. Só que ela precisava ser doce para passar pelo processo. Sim. Então, o ungido, ele tem que ter essa concepção que faz parte do processo.
para que se extraia de dentro dele o azeite, para que se extraia o que é de mais puro dentro dele. Passar do doce para o amargo é até mesmo confrontar nossas pupilas degustativas, né? É transformar essência, transformar sabor. E tem vezes que, confesso, é tentador no meio do processo a gente mudar a nossa essência. Você um pouco mais duro, você um pouco mais ríspido, você um pouco mais malvado, você um pouco mais recuado. Mudar nossa essência para suportar alguém que deveria estar com a gente e não tá. Mudar nossa essência para fingir que não faz falta, alguém que não deixou quando a gente mais precisava, para fingir que a gente tá bem depois de uma traição ou de um amigo que a gente ajudou, não querendo nada em troca, mas esperando a presença, a lealdade, né? Só que às vezes a gente esquece que a nossa maior perda não é alguém, não é algo. O meu pastor, que vai estar aqui, inclusive, em pouca semana, o pastor Toninho, né, Isabela? Ele sempre nos falou: César, Isabela, crave isso na tábua do seu coração. Perca, mas não se perca. Porque se eu enterrar alguém, eu vou sofrer. Mas se eu me enterrar com o que foi enterrado, eu vou cessar. Se eu me perder com o que foi perdido, eu vou perder a minha essência. Então a palavra que nós liberamos sobre a vida dos ungidos, que estão na fase da pressão, é: perca pessoas, perca lugares, perca oportunidades, mas não perca quem você é. Quem nasceu para ser Noemi, Mara não será. Amém. O forte, pastor César, é que eu cresci na praia da Ponta Negra, Sim. lá em Manaus. E lá na praia tem as regras de segurança no mar. Água na cintura, sinal de perigo, mas se de repente você cair no canal, passar arrebentação, engolir água, começar a se afogar, tem um sinal para o socorrista de ver. Levanta sua mão e faz o sinal. Que ele pula na água, pega nem que seja pelo cabelo da cabeça e te salva. Então não é porque eu sou ungido que eu não preciso de ninguém. Glória a Deus. Às vezes eu preciso de outro ungido para ajudar a dar manutenção no meu azeite. Verdade. Já percebeu que tem vezes que Deus te usa para alguém naquilo que você quer, só que quando você ora por você não acontece? Por que quando eu oro pelo outro acontece, mas de repente quando eu oro por mim não acontece? É porque Deus quer usar outro ungido para abençoar você. Glória a Deus. Isso é muito forte. Isso é tão forte porque às vezes, quando a gente está nesse processo de ser prensado, às vezes Deus vai colocar as pessoas menos prováveis na tua vida, Verdade. né? Às vezes é algo que você menos imagina, assim. Às vezes, por exemplo, comigo, quando eu estava no processo, eu já era mais velha, já estava formada, já estava no decorrer da especialidade. E Deus usou, tipo, adolescentes, sabe? Meninas de 15 anos, de 17 anos, para mostrarem a pureza da palavra, para mostrar a pureza do sentimento por Deus, para dizer: ó, isso aí que tu tá passando é pouco, porque o Senhor tem mais para tua vida, né? Tu precisa de mais de Deus, mais do Espírito Santo. Isso é uma fase. Agora, se eu estivesse lá, me fechado no meu processo, no meu orgulho, Deus não teria agido, né? Deus não teria levantado pessoas, né? E aí eu não entendia que elas falavam assim: não, amiga, é muito legal andar contigo porque tu é muito plena e próspera. Aí eu ficava: gente, para com isso, né? Plena e próspera. E aí um dia lendo a Bíblia e a palavra dizia que Nabucodonosor, né? Sim. Era pleno e próspero. Eu disse: entendi, porque era sobre plenitude e prosperidade. Mas ele era pleno e próspero enquanto ele entendia que enquanto ele não deixou, né, o ego dele dominar Sim. ele. Mas quando o ego dominou ele, ele foi viver como um animal no meio do campo, né? Verdade. E ele precisou ser moído por Deus, né? Ele precisou passar pelo processo de cura. Ele precisou de descanso forçado, banho de sol forçado, comer coisas saudáveis forçado, né? Porque ele foi comer capim, né? Sim. Então ele passou por um processo de 7 anos para poder recuperar depois a mentalidade dele, né? Sim. Precisou descansar a mente. E hoje eu conversando com alguns colegas meus, eles falaram assim: para e vê como tu tá cuidando da tua saúde, né? Quanto tempo a gente tem gastado com Deus, né? Quanto tempo a gente tem cuidado do homem espiritual? Porque quanto tempo também a gente tem cuidado das nossas emoções, da nossa alma? Quanto tempo a gente tem cuidado do corpo, do templo que Deus tem dado pra gente, né? Qual é o nosso cuidado com o templo do Espírito Santo? Porque às vezes as pessoas acham: eu ia ali conversar com fulano e dar meu ouvido a fofocas, dar meu ouvido a coisas ruins, não vai interferir na minha vida. Mas é muito pior do que às vezes eu falar. Porque eu vou estar consentindo com Verdade. coisas que estão matando a alma de outra pessoa. Verdade. Entendeu? Então há uma profundidade nas nossas escolhas, nas nossas amizades, nas coisas que nós decidimos fazer, né? Verdade. Importante isso. E porque falando sobre plenitude e prosperidade, né? Plenitude sem presença beira arrogância. Isso. Prosperidade sem presença beira autoconfiança, né? Beira autoritarismo. Tudo que não vem acompanhado com presença perde muito da sua característica, né? Perde muito de quem seu você valor, é. né? Por exemplo, se a gente vê alguém que um dia pregou e Deus usava muito
infelizmente se desviou, aquela pessoa parece até menor, mais magra, parece diferente, alguma coisa é perdida, a característica se perde, né? Parece que é um brilho, né? Alguma coisa vai embora e na verdade não parece, né? Vai. vai. A unção, ela realmente nos torna diferente, ela nos torna seletos, nos torna um pouco mais criteriosos. Paulo diz que o nosso rosto é espelho que reflete o brilho da glória de Deus. Verdade. São ungidos, a gente vê o brilho no rosto dele. Verdade. A paz de espírito, né? Não sei se vocês recebem muito esse comentário quando eu ajudo muitas pessoas assim, enfim, que não servem a Jesus, ou, né, me procuram, às vezes vê minha rede social, me procuram. Aí quando eu falo com a pessoa, oro pela pessoa, a pessoa fala, foi muito bom conversar contigo, tu tem uma paz de espírito. Essa Sim. paz que eles não entendem é a presença do Espírito Santo, né? E quando o pastor Joel falou sobre que a gente precisar de um outro ungido, né? Que às vezes a gente ora, e a Sanai falou sobre pessoas que Deus encaminhou para andar do lado dela naquele momento, né? E o pastor Joel falou sobre Pedro, e eu lembrei que quando Pedro ele nega Jesus, ele vai novamente pescar no mar de Tiberíades, né, pastor Joel? E engraçado que ele não, mesmo ele estando lá, ele mais uma noite de frustração, ele tenta pescar novamente. E a Bíblia diz que ao clarear da madrugada, Jesus ele estava na praia, mas ele não reconhece. Porque a frustração, os momentos eles logo tiram a nossa visão espiritual. Ao momento da gente estar ali e não consegue enxergar a presença de Deus. Verdade. A frustração, ela te cega, ela te oprime, ela te deixa para baixo, a ponto que você mesmo estando num lugar que deveria produzir, você não consegue. E a Bíblia diz que ele não reconhece que Jesus está na praia. Quem reconhece? João. Ainda bem que Pedro tinha um amigo João ali para reconhecer quem era Jesus. Amigo ungido. Um amigo ungido. Então, é muito necessário para as pessoas que estão nos acompanhando, você estar cercado de pessoas que reconhecem a presença. Glória a Deus. Amém. Porque no momento de frustração, no momento de dificuldade, no momento de queda, como aconteceu com Pedro, ele tinha alguém ali que ainda carregava, ainda tinha senha, ainda tinha intimidade. Ele falou, Pedro é o Senhor. E imediatamente Pedro pula nas águas, que ele fingiu que ele estava nu, né? Então, aí daí começa o processo de restauração dele. Então, é muito importante nós estarmos cercados de pessoas que nos aproximam de Deus. É muito importante, que estão alinhados num propósito. Às vezes, muitas pessoas, pastor Joel, são ungidos, aí você falou, não basta apenas ser ungido, é só o começo ali. Existe um processo, um desenvolvimento. Então, muitas pessoas, às vezes, já olha só o que Deus está me dando aqui. Existem pessoas que já são ungidas, mas não conseguiram ainda construir nada em Deus, porque estão cercados de pessoas que não deveriam estar. Ungidos, mas desconstruídos, né? Entendeu? E as pessoas que caminham do teu lado são de extrema importância, né, pastor César? Você que está há 5 anos aí, eu queria que você falasse um pouco. Ele faz sempre perguntas pra gente. É verdade. Mas eu tô aqui e vou fazer pra ele agora, viu, gente? Fazer pro pastor César. Você há 5 anos, né? No projeto já entrou muitas pessoas, já saiu muitas pessoas. E você falou um ponto que foi, assim, muito importante, né? Perca pessoas, mas não se perca. Eu queria que você explanasse um pouco sobre essa frase e o que você aprendeu com esses 5 anos de libertos, de pessoas entrando, pessoas saindo. Pastor Joel, a gente estava falando há pouco com a Isabela e com a minha mãe no carro vindo para cá, que o Pastor Joel de 2018 não é mais o 2023, né? A gente vê que se potencializa a característica, se potencializa aquilo que é a nossa marca. Acredito que isso, Bela, é importantíssimo. É você entender que quando alguém sai da sua vida, não é porque aquele alguém foi mal, somente porque fez alguma bobagem, mas um dia foi bênção para mim. Só que aquele César que conheceu aquela pessoa já não existe mais. É verdade. E existem coisas que eu gosto de fazer essa analogia, você já viu, né? Eu amaria usar uma camisa do Superman, que eu sou fã, de quando eu tinha 12 anos. A minha camisa está lá perfeita, mas não consigo usar mais, porque eu cresci. E tem coisa que não perdeu o valor, não perdeu a utilidade, mas não cabe quem cresce. E quando a gente cresce, nem tudo que a gente usava antes consegue usar agora. Quando a gente cresce, nem tudo que servia serve agora. Quando a gente cresce, não é qualquer piadinha que eu vou rir, não é qualquer mesa que eu vou me sentir bem-vindo. Quando a gente cresce, a gente se culpa, porque a gente se fala assim, 2 anos atrás era a minha vida isso aqui, e agora eu não ligo. Agora eu sou apático em relação a isso. A grande questão, Bela, é saber que ao longo desses 5 anos, você vai perder, mas você vai crescer. Amém. Porque crescimento pede desprendimento.
Crescimento, ele pede que ache algumas quebras do cordão umbilical. A doutora Sanai com certeza sabe disso, que quando um filho nasce, psicologicamente a ciência diz que aquela criança não sabe o que é amor, mas já sente amor pela sua mãe, e a mãe já ama o seu nenê. Só que o que tem que ser cortado? O cordão umbilical, senão adoece quem gerou e adoece quem foi gerado. Tem gente que eu amo, mas que se eu não cortar, eu adoeço a mim e adoeço a ela também. Tem certos cortes que precisam ser feitos da minha vida para que eu permaneça saudável. Pastor Joel, eu quero spoiler. Sabendo que o senhor vai ministrar sábado também um dos ministros, eu vou dar 30 segundinhos rápido para cada um de vocês ter dar um spoiler da pregação que nos espera no sábado. Não entrega tudo, pastor Joel. Eu vou responder com uma frase. A minha pregação vai ser sobre o que os anjos veem que os fazem eles se prostrar. Meu Deus. Meu pai amado. Eu já quero falar em língua já. Não quero mais pregar. Só isso, Vida gente. Vida bela. Ai, gente. É isso. Ainda no tema da unção, né? A gente vai tentar explanar sobre as dificuldades que o ungido ele passa. Glória a Deus. Né? Para poder vivenciar a promessa de Deus, né? Não basta apenas ser ungido. Quando antigamente Deus ele escolhia pessoas específicas para ungir para um determinado projeto, né? Hoje não, nós temos a presença do Espírito Santo, que nos capacita e nos ensina. Eu sempre falo isso. Tem pessoas que me procuram e dizem, Isabela, da onde que vem essa sabedoria? A tua família é influente? Não, minha família não é influente. Tudo que eu aprendi foi pelo meu mestre, meu maior mestre, o Espírito Santo. Glória a Deus. Que me ensina tudo o que eu preciso saber. Então, procure a cada dia a intimidade com o Espírito Santo. E nós vamos explanar sobre isso, as dificuldades, o processo, né? Porque é necessário. Sem um momento de confronto, sem um momento de dificuldade, sem um momento do esmagamento ali do azeite, você não vai produzir, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, Verdade. é necessário. Perfeito. Olha, 30 segundinhos, Sanai. Dá esse spoiler pra gente aí. Eu vou falar sobre o Espírito Santo também. Oh, glória. Mas eu vou falar sobre a importância dos frutos, Sim. né? E como isso transforma a nossa vida, né? Quando a gente entende que não são dons, mas é sobre ter o fruto. E para eu ter fruto, eu preciso ter raiz profunda, Verdade. né? Então, a semente, para ela poder virar uma árvore no futuro, ela teve que morrer primeiro, né? E primeiro cresce a raiz, e depois cresce a árvore, e depois cresce galho, e por último são os frutos. Então, às vezes, a gente está ainda no meio do processo, os frutos ainda não estão aparecendo. Não estão aparecendo o suficiente, e a gente começa a ter dúvida, será que realmente eu tenho Espírito Santo? Será que realmente eu estou salvo? Então, eu vou falar sobre o Espírito Santo, sobre a presença de Deus na nossa vida. Perfeito. Eu, como não sou bobo, não vou dar spoiler. Brincadeira. A gente vai falar ali sobre os ungidos cheios ou os inchados. É Meu ser Deus. cheio ou é ser inchado? Vai Vocês ser já tremendo. viram que o pastor Joel e o pastor César deixaram eu e a Sanai ficar pregando aqui e eles ficam só na frase. Gente, agora eu quero falar com o pessoal de Macapá, tá? Queridos, sabemos que aqui em Belém, sábado, vai ter o nosso evento Vigília Libertos, unção, que vai ser Ieque Caminho. Estrelas, aguardamos vocês lá. Mas agora a gente vai aqui do lado do norte, que eu vou falar com o pessoal do Amapá. Queridos irmãos, ali da ADPUG, Assembleia de Deus Pentecostal Unção e Glória, de Porto Grande, aí no Amapá, nós estaremos aí no dia 1º de setembro, no sábado, fazendo uma grande vigília aí em Porto Grande, e você é nosso convidado mais que especial. Ali em Porto Grande, 23 horas, no dia 1º de setembro, Vigília Libertos acontecendo aí, e você é nosso convidado mais especial, pastor Renan, pastor Elaine, pastor Eric, pastora Jéssica, sob a bênção da pastora Solange e do pastor Salles, estarei aí direcionando Libertos, será tremendo o que Deus fará. E no dia 2 de setembro, agora em Macapá, na capital do Amapá, vai estar acontecendo ali na AD Águia de Fogo, pastora Rose, a nossa Vigília Libertas em Macapá, com o tema Maranata, e você é nosso convidado mais especial, ali no bairro Renascer, o Socialismo 191, você não pode faltar. Querido, já falando de spoiler, tem um spoiler que eu tô querendo muito entregar pra você, porque tá quentinho, tá o azeite pressionado ainda. Querido, antes do podcast, nós já compramos a passagem do pastor Joel pra Macapá, querido. Vamos dar prova de palma. Macapá.
nós vamos agora, dia 30 de setembro, e pela fé, eu vou lançar o profético aqui, posso? Pode, Posso? vai. Essa mesa aqui inteira, esses hosts aqui inteiros estarão aí, Recebo. dia 30 de setembro, eu sinto de Deus, eu vou profetizar aqui. 30 de setembro, a equipe Libertos estará aí na sede da Unção e Glória, na Vigília Libertos, que vai acontecer em Macapá, vai ser tremendo. 30 de setembro estaremos pregando Pastor Joel, Clara Senai, Isabela vai estar cantando, eu vou estar aí, vai ter equipe do Libertos, algo extraordinário acontecerá. 30 de setembro, a equipe do Libertos inteira aí em Macapá, nos aguarde em nome de Jesus, amém? Amém. Falar que essa igreja onde vai ser o Libertos Sim. é a igreja mais pentecostal de Verdade. toda a Amapá. É unção e a glória do início ao fim mesmo. E eu acho que a gente vai até manter esse tema, unção, pra eles, que tem tudo a ver, né? É unção e glória, vale de libertos unção. Pastora Solange, Pastor Salles, estamos chegando aí, 30 de setembro, não estarei sozinho. Estarei com uma equipe mais pentecostal que eu, para glorificarmos ao nome do Senhor, amém? Amém. Pastor Joel, expectativas sobre sábado agora, depois de amanhã, gente, que caminho, ali na Gentil, bairro Nazaré, Pastor Márcio, Pastora Renata, Fran, estamos chegando aí para fazer algo extraordinário, direcionado por Deus, e as expectativas são de... Olha, assim, eu já tenho algum tempo no Libertos e toda vez as minhas expectativas são superadas. Então é até difícil ter expectativa porque eu já espero pela surpresa. Oh, glória, Cada boa. edição é algo assim diferente, sobrenatural, e sábado, mais uma vez, como eu falo, Deus fará coisas inefáveis. Sim, a nossa equipe vai estar inteira. Libertos Belém estará inteiro ali no sábado. Você não pode faltar, chega cedo. Igreja nova, ministério novo, momento novo, ciclo novo, tudo novo para algo extraordinário que está para acontecer. Pastor César, vamos honrar o nosso ministério de louvor. Quem vai estar com a Sim. gente no louvor? Olha, quem vai estar no louvor com a gente? A Isabela vai estar pregando, só que como eu sou malvado, ela vai pregar e cantar também, que a gente vai Meu usar esse Deus. vaso, vai extrair o azeite até a última gota. Vai estar cantando a Débora Vitória, líder do nosso louvor, estará ali presente conosco. O Vinícius, que também é líder da banda, vai estar cantando. A Raquel Menezes, o Felipe, que vai estar ali também, vai estar conosco. Vai estar conosco o Michel, vai estar a Justine, vai estar o Saul, vai estar uma equipe abençoada ali Leila. para entregar Pudesse vitória colocar o sobre nossas cartaz, vidas. né? Pois é, a gente consegue colocar o cartaz daqui, será? Acho Mas que são nem tá com a pessoas, são imagem, né? pessoas conhecidas já de Sim. vocês, né? Que Isso. vocês já conhecem, são pessoas que já estão com a gente já há tempos, né? No Tá Libertos. com cartaz aí? Tô. Vou dar, só pra ver se eu esqueci alguém. Vai ver. Ó, Isabela, nós quatro que estamos aqui. Aqui. Pastor Márcio, que vai Isso. estar ali, né? Nosso pastor da igreja vai estar ali abençoando nossas vidas. Vai estar a Débora Vitória, Raquel Menezes, o Felipe, o Saul, a Leila, o Vinícius e a Justine. Será algo extraordinário, você não pode faltar. Como eles me cobram muito, eu vou mandar um abraço até pro pessoal da banda, né? É, verdade. Querido, E o sim. elemento surpresa, eu querendo de cortar aqui. O pastor Joel que tem que apresentar É, o vai, elemento vai. surpresa. Ele foi, né, convidado Uhum. especialista Isso. da Sonai, mas é um amigo já de muito tempo. O Joe, ele até apresentou um podcast. Ele é um cara batista de uma igreja tradicional, mas é pentecostal. Pentecostal. Vocês vão ver um batista tradicional pentecostal. me prega rodando. Forte E é um isso. cara assim profícuo na palavra. Vai ser poderoso. Joe, Mas- Pastor Joel falando de Batista, mande um abraço pro pessoal da PIB que nos receberam tão bem na sexta-feira, não é? Isso. pastor Arnold, todos os pastores ali, a gente teve na vigília Power, Uhum. que é do movimento de adolescentes da PIB, e o pastor Arnold vai estar com a gente também no sábado. Que Né? bem. Oh, glória a Deus. Olha, os meninos lá, o Gustavo, que é o baterista, eles vão ter vigília dia 15 da vigília Atos. É uma vigília que nós recomendamos muito também pra vocês Verdade. irem, né? 15 de setembro, você que mora ali em Coraci. Eu que fui de Marituba, fui pra lá, que também pode ir pra lá. E foi extraordinário. Deus usou o pastor Joel de uma forma espetacular. Amém? Queridos abraços também, quero mandar aqui também pra Cris Serrão. Quero mandar um abraço pro Hudson Carvalho, pra Naila. Quero mandar um abraço pro Egton, pro missionário Denilson. E pra todo o pessoal ali, o Railan, Sérgio, o César, o meu xará, o Vitor, para todo o nosso ministério, pro Josias aí em Macapá. Vocês são bênção, Deus vai usá-lo para prosperá-los ainda mais. Camille, Ingrid, Luciano, recebam o nosso abraço. Sem você, o Libertos de Macapá também não seria possível estar acontecendo. Pastor Amém. Joel, para encerrarmos esse novo episódio, né, com uma expectativa no alto que sábado vai ser tremendo, extraordinário, queria lhe pedir para despedir esse programa com o que Deus lhe direcionar agora. Existem pessoas que são para experiência de mesa, mas existem pessoas que são para o caminho. Glória a Deus. Na mesa, a gente se reúne por um momento, tem uma comunhão, mas caminho é com quem você está sempre.
Então, como a gente vai fazer essa vigília no caminho, que Deus te revele as pessoas que são de mesa e pessoas que são de caminho. Glória a Amém. Deus. A palavra diz que quando José entrou na casa de Potifar, onde ele tocava, prosperava. Então, a minha recomendação é, ande com quem tem unção. Glória a Deus. Ó, e aqui caminho, sábado, 23 horas, Vigília Libertos Unção. É tempo de saber quem cabe na minha mesa e quem cabe no meu caminho. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, sábado. Te aguardamos lá, em nome de Jesus. Deus abençoe, Vocês lá. gente.